Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. Vamos dar início à nossa reflexão desta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta do apóstolo São Paulo, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Leitura do verso 18 até o verso 21. Romanos 8, versos 18 a 21. Diz assim o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos manter a palavra aí aberta por alguns instantes, vamos orar, e em seguida rapidamente vamos fazer aqui algumas referências ao significado desse tema, aliás, desse texto, com o tema que nós vamos, nesse último tema que nós vamos trabalhar da nossa Confissão de Fé de Westminster, sobre as nossas doutrinas fundamentais da fé cristã e reformada. Vamos falar hoje sobre o juízo final. Vamos orar. Na Tua presença, Senhor, nos colocamos nesta hora agradecidos pela disposição que colocas, ó Deus, em nosso coração para meditarmos na Tua palavra, nos dirigirmos, ó Deus, até este santo lugar. Nós, ó Deus, que somos gratos pelo privilégio, ó Deus, de poder aprender do Senhor, munidos, ó Deus, em nossa consciência, tocados em nosso coração por Teu Santo Espírito. Não só podemos aprender, mas também sendo convencidos, ó Deus, a colocar em prática aquilo que a Tua Santa Palavra tem nos instruído. Abençoe, ó Pai, a todos nós, abençoe, ó Deus, a Tua igreja neste lugar congregada, abençoe, ó Pai, aqueles que vão nos acompanhar, estão nos acompanhando de casa, que todos nós, ó Deus, o Teu povo, seja, ó Deus, colocado debaixo da Tua poderosa mão. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Sobre o juízo final, irmãos e irmãs, esse texto, talvez um dos poucos em que nós temos toda a clareza sobre dois elementos importantes, do juízo final. Nesse texto, o apóstolo Paulo também inclui o que é uma novidade, e é o apóstolo Paulo quem vai fazer isso, e praticamente a única referência que nós temos uma segurança para falar sobre isso, quando Paulo fala que não apenas o ser humano será redimido, mas também a própria criação, Então quero que você repare. Aí a primeira pergunta que se faz depois de uma menção dessa é: pastor, mas a terra, a criação pecou, A criação não pecou, mas de alguma forma, na explicação que Paulo coloca, a criação foi manchada pelo pecado humano, Daí, mas tem também a expressão lá em Isaías 65, quando ele fala, que no dia do juízo haverá um novo céu, ou Deus constituirá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 também o faz. Mas nesse texto Paulo faz uma relação do ser humano com a terra, e é inovador. No verso 18, se você fechou, ou pelo menos perdeu a referência, ou ainda não tinha encontrado, Romanos 8, o verso 18, repare: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo diz: olha, há um sofrimento, nós experimentamos esse sofrimento por conta, Bina, da nossa experiência de pecado, por conta da nossa experiência limitada nessa terra, que o próprio Paulo, em outra referência, diz que produz cardos e abrolhos, ou seja, uma ideia de espinho, ou seja, há uma relação de conflito entre o ser humano e a terra, Essa relação de conflito, por exemplo, por vezes, por conta da ganância humana. Há pouco, conversando com o presbítero Milton, a ganância humana para
e explorar a terra, né? Uma nação que tem muito, outra nação que não tem nada. Então você, ontem vendo, por exemplo, uma reportagem sobre uma empresa em São Paulo trabalhando com material reciclado, né? Assim, uma coisa fantástica. O Brasil produz 85 mil toneladas de lixo por dia. Imagina, 85 mil toneladas de lixo por dia. Agora imagina, né? Assim, então a relação, e aí a gente poderia dizer, né? Quanto produzia, né, 100 anos atrás, quando não havia industrialização, né? Quando não havia os descartáveis, né? O resultado da indústria que produz, né, sem parar. Então nesse texto, Paulo, né, nos coloca com clareza que há uma relação de conflito entre o ser humano e a terra, e a criação de Deus, né? Aí a gente vai comparar, daqui a pouco a gente vai fazer isso, a gente vai comparar a criação divina lá no começo, né? Que havia uma relação de harmonia entre o ser humano, que deveria ser o seu cuidador, havia uma relação de harmonia do ser humano com a criação, né? Mas é exatamente o pecado que vai fazer com que o ser humano, afastado de Deus, ele perca essa dimensão que um teólogo chamou de... atribuindo a Adão a condição de jardineiro de Deus, ou seja, passando a ideia de alguém que preserva, a beleza do jardim, alguém que produz, né, sem destruir, sem explorar, alguém que ouve, por exemplo, o mandado de Deus dizendo, olha, da terra tirarás o teu sustento, né? Não depois trabalhando a terra, arando a terra, mas as frutas, né? Aquilo que a própria terra naturalmente produziria, né, para o sustento, não apenas do ser humano, mas também de toda a criação, de toda a forma de vida. Então, inicialmente no Gênesis, a gente vê uma harmonia da criação de Deus. O pecado destrói isso, então a relação do ser humano com a terra é uma relação pecaminosa. E aí Paulo brilhantemente vai dizer, né, que a terra geme, né, os efeitos do pecado humano. Então ela mesma... Claro, né, não tem liberdade, não escolheu pecar, né? Não é um ente espiritual, o ser humano o é, né? Então a terra geme, por quê? Porque ela sofre essa relação de conflito, né, perdida com a queda humana. Então ele compara o sofrimento, mas apontando para o sentido do juízo final, não será assim para o resto da vida. Em algum momento, daqui a pouco a gente vai chegar nos textos, né? Em algum momento Deus há de restaurar toda a sua criação. Então percebe? Não apenas o ser humano, mas toda a criação. Verso 19, Romanos 8, lendo do 18 até o 21. Então, o 19 ele diz, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só, ou seja, então a terra, a gente poderia pensar assim, Lauro, a terra, ainda que não seja um ente, né, espiritual, é uma linguagem figurada, ela não vê a hora de retomar aquele tempo onde havia harmonia no jardim. Então a profecia de Isaías 65, né, de um novo céu, uma nova terra, ou seja, olha, há agora uma relação de conflito, há uma relação de destruição, mas Deus não permitirá que isso seja eternamente. Em algum momento Deus vai restaurar de novo essa relação. Aí ele coloca, então há uma expectativa de que isso aconteça, por Paulo chamado de esperança, né? Então há uma esperança, e essa esperança será concretizada quando Deus instituir no juízo final apenas a relação de filhos. Então quem destrói a terra, né? ou quem mantém essa relação de conflito com a criação? Ainda os não redimidos. Até nós, ainda que redimidos, continuamos também de alguma forma financiar essa destruição da natureza, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Nós sempre consumimos mais do que devemos, em nome de uma necessidade, né? O presbítero Milton agora falando carinhosamente, né? De repente já está orando para Deus abençoar e ter um carro novo, né? Por quê? Porque ele quer visitar o irmão, né? Então percebe? Então, e a gente não vê isso como algo errado. Todo mundo precisa, né? Então aí você vai, vou trocar o carro, porque senão daqui a pouco eu posso ficar na estrada, né? Então a gente vai criando essa relação de necessidade, e por conta disso a gente aumenta muito, né, o menir, né, da relação de necessidades. Basta a gente pensar as necessidades que a gente tem hoje com aquelas que a gente tinha
quando a Laodiceia era adolescente, faz pouco tempo, né? Você imagina a quantidade a nossa agenda, a quantidade de necessidades que nós colocamos ali. Gente, quem tinha plano de saúde 30 anos atrás, né? Quem tinha celular 20 anos atrás, quem tinha computador, né, 20 anos atrás, percebe? Então, quem tinha televisão de última geração, de 3D, né? A primeira televisão que entrou na minha casa lá em 1985, né? Era aquelas pequenininhas assim de duas cores, né? Tal preto e branco, e ainda assim mesmo para ver o Popeye, né? Coisa da minha idade, né? Naquela ocasião. Então você percebe? Então nós mesmos, ainda que redimidos em Cristo, nós temos uma relação, ainda que menos conflituosa com a natureza, mas ainda se mantém. Verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade. Olha que coisa interessante, né? A vaidade é o quê? A gente sempre acha que precisa de mais. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, porque a criação, a terra, a natureza, né? A Amazônia ela não é um ente, não é um ser em si, né? Então ela sofre o resultado da vaidade humana, né? Então ela é um agente passivo, mas ele próprio coloca, mas por causa daquele que a sujeitou. E a gente vai daqui a pouco pegar a relação do texto de Gênesis para comparar aí do porquê que acontece isso. Verso 21 e último, na esperança de que, olha só, a própria criação será liberta ou redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de quem? Dos filhos de Deus. Então nesse texto Paulo é brilhante, como sempre, para trabalhar essa ideia de que a relação de harmonia, tal qual o Éden, está colocada como na doutrina cristã chamada de escatologia, ou seja, a mesma relação de harmonia que houve no paraíso, que foi perdida pela queda, será restaurada no dia do juízo. Beleza? Vamos lá. Agora colocar uma questão para a gente refletir juntos, né? Bom, só para a gente se localizar aqui. Então, nesta última doutrina do nosso código confessional, trabalha o estado do ser humano depois da morte e da ressurreição dos mortos. Juntamente a esse tema, a nossa confissão trabalha a doutrina do juízo final, né? Para surpresa, ou até mesmo às vezes decepção de alguns, né, crentes presbiterianos, é uma das doutrinas mais resumidas na nossa confissão de fé de Westminster. E por quê? Né? Bom, porque ela é presbiteriana, reformada, não é batista, né? Não é pentecostal, não é assembleiana, que tem uma visão arminiana. Ou seja, o que é essa visão arminiana? Em que o ser humano participa, ele tem um grau de responsabilidade com a sua salvação, né? E eles, nessa perspectiva, presbítero Marcos, eles estudam o Apocalipse como se fosse uma leitura literal, e não como a tradição presbiteriana fez há 500 anos, como uma tradição simbólica. Ou seja, os presbiterianos acreditam que o Apocalipse já aconteceu até o final do primeiro século, né? Então toda aquela linguagem simbólica de que o diabo será preso por 1000 anos, né? O anticristo, a igreja vai entrar em sofrimento e tudo mais e tal, né? Nós presbiterianos viemos de uma tradição em que esses sinais do Apocalipse já aconteceram, né? Então qual que é o final na perspectiva presbiteriana? O final é o juízo final mesmo, ou seja, Cristo já veio, né? Já venceu Satanás, e ele venceu na morte, e nós aguardamos o juízo final. Esse juízo final, né, é o juízo de Deus contra a morte, né? Ou seja, onde ele vai estabelecer o seu reino para sempre. E aí gera muita, às vezes, decepção, porque a influência da teologia arminiana nos presbiterianos no Brasil é muito grande. Então a gente sempre tem aquela ideia de que vai ser do jeito que eles colocam lá. Para nós presbiterianos, não. E a gente vai resumir bastante aqui, para você de alguma forma não ficar assim decepcionado com aquilo que a gente crê. Eu vou começar com uma questão: há razão para crer no céu? Bina, nós temos motivos para acreditar?
né, que depois da nossa morte haverá uma experiência de vida celestial? Sim. Sim? É promessa de Deus, né? Promessa de Deus. Mas a pergunta foi sobre razão. Então, a razão é o seguinte: ou seja, nós temos argumentos que de fato nos convencem, presbítero Marcos, acerca de uma vida celestial, né? É uma pergunta difícil, né? Pode parecer até mesmo movediça, escorregadia, mas eu fiz exatamente essa questão, abri com essa questão, para a gente ampliar nossa forma de pensar sobre esse tema, tá? Bom, então vamos lá. Vou distribuir os textos aqui como a gente sempre faz, tá? Hamilton, não. Alberto. Gênesis 1, o irmão vai ler o verso, a hora que eu pedir, por favor. Então, Gênesis 1, o verso 1 e o 31. Eu vou pedir para o irmão, a hora que for para ler. Na sequência, já que você vai estar pertinho aí do vizinho, vai ler também no capítulo 2, o verso 15 e o verso 17. Do lado de cá, presbítero Marcos, o clássico texto, Êxodo 3, verso 7. E a Vera, Apocalipse 21, a irmã lê o verso 2 e o verso 4. A Laodiceia, Marcos 9, texto lido semana passada e estudado conosco aqui na escola dominical. Marcos 9, versos 2 e 3. Bina, delicioso texto, Salmo 146, apenas o versículo 6. Depois nós vamos recitar juntos João 3,16, porque é lindo, e depois eu distribuo aqui outros textos para a gente concluir esse tema, tá? Então é o seguinte, para a gente resolver, ou para a gente responder essa questão, vocês que nos acompanham de casa, estou vendo ali o Claudinei, né, a Sueli Ramalho, Deus abençoe a vocês, né? Então, para a gente responder essa questão, nós temos motivos convincentes para crer que haverá uma vida eterna, ou seja, que há uma vida celestial, né? Então, para a gente responder essa questão, eu vou colocar 3 colunas para a gente refletir. A primeira coluna é uma experiência já vivida no Éden, tá? A segunda coluna a gente vai chamar de deserto, que é o sofrimento sobre o qual Paulo constrói o seu argumento em Romanos 8, que nós acabamos de ver. Ou seja, depois do Éden, saindo do Éden, que é uma relação de harmonia, paz absoluta, Alberto, que nós inicialmente já podemos chamar de uma imagem preparatória, ou uma imagem convincente do que nós podemos esperar, presbítero Milton, do que seja o céu. Então nós já temos evidência bíblica que nos ajuda, pelo menos ilustrativamente, nos ajuda a imaginar o que é uma relação de céu, tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E terceira coluna, então, é Éden, harmonia, deserto, sofrimento, e de novo, céu, harmonia. Então percebe que, se a gente for pensar em estágios, nós temos o estágio inicial, que é o estágio, Alberto, da criação. O estágio secundário, o segundo estágio, é o estágio da experiência da liberdade humana, que uma vez startada, vai nos levar para a queda, que eu chamo ali de, fomos ejetados, fomos jogados para fora do Éden, experimentamos então a nossa condição de deserto, mas pela graça redentiva de Deus, nós voltaremos para a mesma experiência de harmonia inicial, que nós no final chamamos o quê? De céu. Então usa uma linguagem diferente, mas com a mesma proposição, ou seja, a ideia, o projeto de Deus, o propósito de Deus é nos trazer de volta para o Éden, só que dando um novo nome, fazendo alguns ajustes, que eu costumo dizer, liberdade só tivemos no Éden, não temos agora, porque a nossa liberdade é manchada. Então aquilo que a gente acha que é bom para nós, e a gente starta isso por meio da liberdade, nos mata, né? O que a gente acha que é bom para nós, nos mata. No céu nós não teremos mais liberdade.
Deus não há nenhum registro bíblico que te mostre isso, que no céu você vai ter liberdade, né? Só nas piadas, né? Aliás, a prova disso é quando você lê a parábola de Jesus, que ele conta a parábola do Lázaro e o rico, né? E aí o rico lá, depois que morre, está no inferno, sofrendo, ele pega e fala, é uma parábola, então é uma metáfora, né? Naquela parábola, é uma ilustração. Então ele está conversando, ainda que a distância, né? Vamos pensar, né? Para o WhatsApp, brincando. O Lázaro, o ex-pobre, está no seio de Abraão, portanto está no céu. O rico, né? Está no inferno. Desesperado, angustiado, ele manda um WhatsApp para o Lázaro dizendo: ó, eu quero sair daqui, eu estou arrependido, não quero estar aqui. O Lázaro responde: olha, quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Ah, então manda um zap lá para os meus irmãos que estão na terra, porque pelo menos eles não, agindo diferente de mim, eles não virão para cá. E aí, gente, o texto é muito rico, né? O Lázaro manda outro zap para ele e fala assim: Alberto, olha, eles têm a lei de Moisés, ou seja, eles estão vivos, eles têm como conhecer o Senhor. Você teve e eu também tive, só que as nossas escolhas nos trouxeram, ou as nossas liberdades nos trouxeram para lugares diferentes. E esses lugares são o quê? Estanques, ou seja, chegou aqui, não há nada. E aí, com todo respeito aos irmãos católicos, né, a doutrina, né, do purgatório cai por terra. Porque independente do que você pode fazer na terra, quem está lá não vai sair de lá. Percebe? E um texto tão simples, não é apenas o único, né? Mas um texto tão simples desconstrói toda uma doutrina milenar da tradição romana, é que a missa do sétimo dia, né, a família que intercede, e de alguma forma, né, a graça oferida pela tradição apostólica pode tirar a alma da pessoa do purgatório e colocá-la no céu. Se você durante um tempo não pagar, tá, sai do purgatório, pode ir para o inferno. Então percebe essa relação de que, né, há um estado intermediário que pode ser alterado. Na tradição reformada, com base bíblica, não, tá? Então vamos lá, a primeira concepção de harmonia que nos dá uma ideia simbólica do que será o céu. Alberto, Gênesis 1, você acompanha, ele vai ler para a gente. Gênesis 1, versos 1 e depois o 31, pode ler. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Isso. No princípio Deus criou os céus e a terra. 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Ok, então você tem ali o beabá da nossa fé. Então é o seguinte, o princípio de se crer em Deus, ou você crê no conjunto completo, Marco, né? Ou você aborta, né? Olha que coisa linda. Não crer, Vera, num Deus criador não te habilita a crer num Deus que é capaz de manifestar-se no seu filho a partir de um ser humano. Não crer num Deus criador, num Deus que se revela por meio de um anjo, Miguel, falando com Maria que ela vai engravidar e vai gerar um ente santo, e dele Deus redimirá o mundo, né? Não te habilita também a crer, por exemplo, nos milagres de Jesus, muito menos ainda na ressurreição do Senhor, e muito menos ainda que haverá um céu. Então a lógica é a mesma. O mistério da fé que me faz crer num Deus criador, que cria tudo, o cosmos, né? Os bilhões de galáxias, as estrelas, as maravilhas, as leis da natureza, toda essa coisa maravilhosa. E ontem a gente viu um satélite aí, o mundo todo mostrou, né? Agora mostrando umas coisas coloridas, mostrou a primeira vez uma mulher andando, agora fazendo concerto, né, num satélite lá no espaço, né? Então assim, todas essas coisas mostrando a grandeza de Deus. Então nós cremos, no beabá da nossa fé, nós cremos num Deus criador. Nós cremos num Deus que, sem a influência da liberdade humana, tudo que fez é bom. O Alberto acabou de ler, nós ouvimos isso. Tudo que Deus fez é bom. Ok? Tá? Então, o princípio da fé, cremos num Deus criador. 2,15. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden,
para cuidar dele e cultivá-lo. Ok, então percebe? Sem a liberdade humana, tudo que Deus fez manifesta a sua glória, Salmo 19, Bina, tá? Mas também nos traz sustento. Então, numa relação de harmonia com a criação divina, nós temos uma relação perfeita, de paz, sem exploração, sem ganância, sem conflito. Portanto, Romanos 8, sem sofrimento. O que vai startar tudo aquilo que a gente entende como destruição, como choro, como morte, exatamente uma experiência incipiente humana, chamada de liberdade, doada ao ser humano, que para usufruir essa liberdade, ele vai fazer com que nós tenhamos, a partir de Adão e Eva, uma experiência de deserto. Verso 17. 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ok, e aí que eu comparei há pouco, a mesma liberdade que Deus permitiu, tendo Adão e Eva no jardim do Éden, numa relação de harmonia, você não vai encontrar nenhum texto bíblico que te aponte. Portanto, a gente crê num Deus que se manifesta na Escritura. Então, um Deus Criador, ele vai colocando as condições, revelando na Escritura, por meio dos autores bíblicos, para nos dar um roteiro de como será esse agir de Deus, tá? Então, você não vai encontrar nenhuma evidência bíblica, nem Antigo, nem Novo Testamentos, para falar que, por exemplo, no céu a gente vai ter liberdade. Não quero mais aqui, Senhor. Por exemplo, no céu eu vou me rebelar contra Deus. Não. No céu não há, ou nessa relação agora de redenção final, de juízo final, não há nenhuma base bíblica para que eu possa dizer, olha, quando estiver lá no céu, pode ser que o ser humano tenha de novo liberdade, pode ser que ele volte de novo a fazer bobagem. Não, você não tem essa evidência, Então a gente chama isso de escatom, tá? Ou seja, é o último de Deus. Então fora, ou depois do céu, Alberto, não há mais nada. Depois do céu é o que nós chamamos, com farta base bíblica, de literalmente eternidade. O céu não mais passará, a terra não mais passará, ou seja, um novo céu e uma nova terra. O ser humano não mais se rebelará contra Deus, até porque serão seus eleitos apenas que estarão na glória do Pai. Os não eleitos, ou pelo menos aqueles que vamos representar na figura do rico que em tempo não quis o Senhor, ele será, colocado numa condição que a Bíblia vai descrever como inferno, uma barreira eterna, nunca mais. Não haverá uma oportunidade, o tempo é agora. Isaías 56, buscai primeiro, buscai, como é que é? Isaías 56, quando ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o tempo que nós temos é agora. Depois que o Espírito retirar-se de nós, não mais, tá? Então, perdida essa experiência de harmonia completa do Éden, nós vamos experimentar o deserto. Bom, Êxodo 3, quem tiver em casa quiser acompanhar, é apenas um versículo, Êxodo 3, verso 7, pode ler. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exato. Conheço-lhe o sofrimento. Então percebe? Então aquela ideia de que Deus, ainda que do alto da sua glória, jamais nos abandonou, Então é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que desce. Salmo 40 fala, desci a fim de livrá-lo, Um Deus que se inclina, um Deus que vem ao nosso encontro. Por quê? Porque Ele ouve o nosso sofrimento, Ele vê a nossa angústia, E haverá um tempo prometido por Deus na Escritura Sagrada, e fartamente na Escritura Sagrada, em que esse sofrimento terá chegará ao seu final, E quando chegará esse final? O que a Bíblia descreve como o dia do juízo, que é descrito como o grande dia, com letra maiúscula, dia do juízo. Então, ou seja, o dia em que Deus vai consumar, a história humana, ou seja, o dia em que, poderíamos pensar assim, em que o universo não mais sofrerá
né, os danos da ganância humana. Então você, quando pega as fotos do século passado, né, 1850, quando Simonton chegou, né, ao Brasil, pastor, mas chegou na Guanabara, sim, mas menos de 10 anos depois também, né, aliás, vai morrer em 7 anos, né, Simonton vai viver apenas 7 anos, vai morrer, se enganado não estiver, com 33 anos de idade, bem novo, mas a esposa dele, para quem não conhece a história, eu conheço pouco essa história biográfica, né? Mas o Simonton vai casar com a sua esposa, seria, como é que eu posso dizer? A esposa dele era irmã de um pastor aqui em São Paulo, né? Chamado Reverendo Blackford, foi pastor da primeira igreja de São Paulo, lá na Nestor Pestana. Na verdade não era Nestor Pestana, acho que, se enganado não tiver, na 24 de maio, né? No centro de São Paulo. Então ele veio para São Paulo. Então vamos imaginar, 160 anos atrás, imagina o que era o Tietê, né? Imagina o que era o Tietê, imagina o que era o Pinheiros, tá? Então o pecado humano, lembra a expressão que a gente vai ver essa expressão aqui, né? Quando Deus fala com Adão e Eva, maldita é a terra, por tua causa, né? Então a degradação da natureza é a consequência do nosso afastamento de uma harmonia proposta por Deus, né? Então isso terá fim. E terá fim quando, né? Quando do cumprimento profético, Isaías 65, quando Deus restaurar o novo céu, a nova terra. Mas o que é no céu que está corrompido? Não, restaurar o novo céu e a nova terra, ou seja, vai restaurar essa relação de antes de Éden, relação de harmonia. Portanto, não pode haver liberdade no céu, porque se der liberdade de novo no céu, o ser humano vai fazer a mesma coisa. Então a ideia é de que a porta será fechada. Podemos pensar assim, Alberto, da mesma forma que Deus fechou a porta do Éden quando expulsou Adão e Eva por conta do pecado, né? Deus vai nos colocar no dia final, no juízo final, nos colocar na sua glória eterna. Ele vai fechar a nossa relação. A gente pode pensar assim, ele vai fechar a porta para que a gente jamais possa achar, por alguma razão, que no inferno tem alguma coisa boa. Então ele vai nos vedar a relação com aquilo que não é céu, com aquilo que não é harmonioso. Você quer perguntar? Essa ideia então de corpo glorificado se encaixa nessa? Nós vamos chegar lá, quer dizer, se der tempo, né? Eu acho que vai dar tempo. Mas sim, a ideia do corpo glorificado, a gente pode pensar, para fazer uma relação bem humana, né? Porque a Bíblia é clara quando fala da ressurreição do corpo, né? Não há dúvida, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, e é interessante a gente falar nesse tema, porque você tem ali alguns personagens que foram ressuscitados, né? No Antigo Testamento você tem ali o filho que o Eliseu... Viúva de Naim? Não, isso é no Novo Testamento. No Antigo Testamento. Quando Eliseu vai na casa da viúva, Sarepta, né? E aí o filho dela acaba morrendo, e ele vai, entra no quarto, pega a criança, ergue aos céus. Então você tem ali uma espécie de ressurreição. Aí, claro, no Novo Testamento tem vários. Lázaro, o filho da viúva de Naim, né? Então você vê esses, né? A menina, Talita Cumi, quando ele fala, menina, eu te mando, levanta-te e anda, né? Talita Cumi, né? Então há um relato que ela pudesse estar morta. Jesus fala, não está morta, está dormindo, mas enfim. Então, quando Paulo está pregando e um dos jovens estava ali meio que se segurando na janela, acho que deu um cochilão, caiu da janela, né? Eutico, diz o texto que ele levantado, levam ele até Paulo, ele está ali como morto. Então Paulo ora, intercede. Então não há dúvida de que há vários relatos de ressurreição no Novo Testamento, e antes de Jesus inclusive. Então a pergunta mas então por que Jesus é o primogênito da nossa ressurreição? Porque a ressurreição de Jesus não é apenas uma ressurreição corpórea, é uma ressurreição gloriosa. Ou seja, a semelhança de Jesus é que nós ressuscitaremos no último dia. Aí Tomé vai, Senhor, eu só acredito, falar para ele, eu só acredito vendo e tocando, né? E ele permite. Então, ele toca. Então, a ideia de tocar, então você vê um corpo materializado, mas ao mesmo tempo, sem a corrupção do pecado, sem a mancha humana, sem a nossa, né, natureza caída.
Então é a expressão que você coloca, né? Então é um corpo glorificado, 1 Coríntios 15, o longo capítulo de 1 Coríntios 15, quando ele fala que o corpo será sepultado em corrupção e ressuscitado em incorruptível. Então essa linguagem é bastante comum, inclusive na teologia do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, tá? Próximo texto, Vera. Então, Éden, relação de harmonia com Deus, até porque o texto diz, Bina, que na viração do dia, ou seja, em algum momento Deus aparecia, falava com Adão e Eva. Não havia uma barreira separatória. É o pecado que vai criar essa barreira. Expulsa-os, coloca anjos e querubins, fecha o paraíso, e o ser humano vai experimentar o deserto. Estamos experimentando o deserto até o dia do juízo final. Então, no juízo final, você vai ter o retorno do quê? O retorno dessa experiência que agora no Novo Testamento será chamada de experiência celestial. No paraíso, no Éden, era chamado de o quê? De um jardineiro de Deus, ou seja, o cuidador. É aquele que mantém, é aquele que administra. Sem o pecado, ele administra como, de fato, um jardineiro. Então, você coloca dois, até rima, né? Você coloca dois personagens juntos, um jardineiro e um garimpeiro, né? O que você acha que vai dar, né? Um preserva e o outro destrói, né? Então, a ideia do jardineiro é aquele que cuida, cultiva, preserva. O garimpeiro é o que destrói, que é a ganância de você extrair o vil metal. Percebe? Então, terminado o deserto, que é com o juízo final, teremos a experiência de novo de uma harmonia celestial com o Senhor. Para a gente ver Apocalipse 21 e em seguida lá, Marcos 9, tá? Apocalipse 21, apenas 2 versos, Vera, o verso 2 e o verso 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Então é o seguinte, né? Aquele conjunto que eu coloquei: crer num Deus Criador é crer num Deus Redentor, crer num Deus Redentor é crer num Deus que há de realizar a promessa bíblica do juízo final, né? Então a mensagem apontada em Apocalipse é: as lágrimas terão fim, a noiva já está preparada. O que lembra isso? A festa, o ajuntamento. Aí ele fala: a cidade santa de Jerusalém, né, será agora a ideia de que uma união. A cidade santa de Jerusalém dá a ideia de que, né, de a presença divina de Deus estará abrindo, né, a glória, para que a glória de Deus da cidade santa se una o que ali agora, ou a glória de Deus venha e glorifique também a criação humana, a criação de Deus, que é toda a terra, e especialmente o ser humano. Então a ideia do juízo final é um Deus que vai efetivar a sua promessa de restaurar a tudo e todos. Por isso a linguagem figurada, né? Não há mais morte, não há mais pranto, não há mais dor, não há mais sofrimento, né? Por quê? Porque Deus vai executar o seu plano, né? A sua promessa, a sua mensagem profética de extirpar da terra o sofrimento humano. Tá? Marcos 9, versos 2 e 3, dá-se aquela, né, antecipação do que a gente terá no final, né? Pode ler, Marcos 9, versos 2 e 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em barco a sós ao monte. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro no mundo as poderia alvejar. Percebe a linguagem figurada? Ou seja, Jesus pega Pedro, Tiago, vai ao monte. A ideia de monte, gente, é simbólica, né? A ideia de que você está mais próximo do céu, está mais próximo de Deus, né? E ali Jesus é transfigurado. Então a palavra transfigurar ali, ou seja,
é uma palavra figurada para dizer o seguinte: olha, quando Deus aparece e faz algo extraordinário, a nossa compreensão racional não é suficiente para perceber a glória de Deus. Isso é muito comum em toda a Escritura. Moisés passou por isso, o próprio Saulo, quando está a caminho da Damasco, vai perseguir a igreja, o Senhor aparece, ele ouve uma voz, e ali muda toda a sua vida. O Moisés, a sarça ardente, o Abraão, ou seja, quantas e quantas, centenas de passagens que enaltecem exatamente o quê? Um Deus que aparece em glória, que não é na sua glória completa, mas, aspas, nos invade de tal forma que nós ficamos perplexos com a revelação divina. Então, a ponto de apenas Jesus foi transfigurado, glorificado, né? Mas quem está perto, Alberto, de alguma forma a gente pode usar a expressão, né? Teve uma palhinha do que vai ser. O que teve Jesus, para eles foi uma palhinha do que nós teremos no final. Paulo profetiza isso dizendo: olha, nem olhos viram, Marcos, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então nós temos aqui, pequenos relances, que em 1 Coríntios ele fala: em parte nós vemos e em parte nós o quê? Profetizamos, porque não foi concretizado ainda. Mas Deus vai deixando, como se diz, né, gotas dessa glória espalhadas na nossa existência humana, para que a gente possa reanimar a nossa esperança e continuar, Bina, crendo no dia do juízo, porque há um juízo, há um dia final. Isso é uma mensagem fundamental da fé cristã. Nós cremos na volta do Senhor, nós cremos no grande dia do juízo do Senhor, e nesse grande dia do juízo do Senhor, Deus abrirá a sua glória, e a sua glória dissipará, Alberto, todo o sofrimento humano. Apocalipse 21, versos 2 e 4, que nós lemos aqui: não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem morte, porque tudo isso será de fato consumado por Deus. Então nós voltaremos a essa relação de harmonia, tal qual no Éden. Tá? Então, afunilando, deste modo, Marcos, fica aspas, né? Fica mais fácil na nossa tradição presbiteriana compreender a relação de juízo, né? Então a nossa concepção de juízo final não é na perspectiva do livro do Apocalipse, que foi escrito no ano 70 para atender um contexto histórico de perseguição romana, mal comparando, e bem mal comparando mesmo, né? Quando, no movimento de 64, que começa a ter, um monte de prisões e tudo mais, tal, algumas pessoas foram exiladas, né? Há outras que não se exilaram, produziam o que eles chamam de codinomes, né? Para produzir literatura, músicas contra o sistema, né? Então, tal do codinome. Então criava falsos nomes, né? Fazia notas de jornal, de revistas, né? E não colocava o nome, porque tinha alguns nomes já carimbados, né? Então aquela ideia de que, você se esconde atrás, de um pseudônimo para mostrar a sua mensagem, né? Mal comparando, essa é uma linguagem, nós não estamos estudando Apocalipse, né? Essa é uma linguagem que foi utilizada no livro do Apocalipse. Por quê? Porque havia muita perseguição. Se você soubesse onde estavam os cristãos, quem estava produzindo aquele tipo de literatura, você era executado. Foram 300 anos de perseguição, só vai terminar em 319 com Constantino, né? Então, claro, ninguém queria morrer. Até hoje, missionário nenhum quer morrer, ainda que assuma o risco de ir pregar na Coreia do Norte, na Índia, nos lugares onde, na China, né? Mas morrer ele não quer, ele aceita o desafio, então ele vai criando o mecanismo. Você já ouviu falar do irmão André, que é o contrabandista de Bíblia na Rússia? A revista Portas Abertas, já ouviram falar dele ou não? Interessante, ou seja, ele olha que interessante, olha a expressão, né? Ele é um contrabandista de Bíblia na Rússia. Ao nosso olhar, né? Uma coisa, poxa, até ilegal, mas Deus não é poderoso. Deus é, mas ele usa as condições humanas, né? As habilidades humanas para manifestar o seu propósito. Então, o irmão André é o contrabandista de Bíblia na Rússia, parte da Rússia onde é absolutamente fechado, né,
a relação com a religião, né? É um país durante muito tempo de história, de DNA comunista, tal qual a China, Coreia do Norte, né? Se arrisca para ir levar a Escritura. Então o Apocalipse, para o seu tempo de perseguição, né, romana, foi escrito com essa linguagem para levar uma mensagem codificada. Por isso é difícil interpretar o Apocalipse. Mas para os presbiterianos reformados, o Apocalipse tem a ver com o primeiro século e não com o juízo final. Então nós respeitamos a doutrina batista e arminiana que estuda o Apocalipse e tem nele a perspectiva do quê? Do dia do juízo final. Nós não, nós temos a partir do quê? Do Cristo. 1 Coríntios 15, que aponta sempre para essa mensagem de que temos que nos preparar para o dia do juízo. O dia do juízo acontece conosco quando? Né? Quando a gente está numa relação de abraçar a fé. Quando nós abraçamos a fé, o juízo aconteceu conosco. Nós morremos, a sentença foi executada. Nós morremos para o pecado, nascemos para uma vida nova. E assim nós vamos até o final. Ao final quando? Ou quando Cristo voltar, ou quando, arruma a tua casa. Lembra Isaías? Arruma a tua casa, viu? Que o Senhor vai te chamar. Quando a gente morre, está consumado. Então não há essa ânsia, né? Mas quando é que vai vir o anticristo? E aí fica especulando, é o Papa, né? É o Lula, é o Bolsonaro, é o Biden, né? É o Putin, né? Eu até acho que é o Putin, ou está agindo tal qual, né? Mas aquela figura apocalíptica do anticristo, né? Ela já esteve presente na figura do imperador, que matava tudo, né? Pô, o cara foi capaz de colocar fogo numa cidade inteira, né? A gente acha que agora que o mundo é mau. Não, o mundo é mau desde que Adão e Eva saíram, foram jogados para fora do Éden. O mundo é mau desde lá, né? Nunca foi melhor, nunca, só será melhor de fato. O texto que o irmão leu, ou seja, aquela harmonia, né? E tudo que Deus fez é bom, e viu Deus que o que ele fez é bom, tá? Então essa ideia da bondade de Deus, né, e da harmonia de Deus, a gente só de novo a terá no dia do juízo. Pós-juízo, então, experiência de eternidade sem liberdade humana, tá? Vamos terminando. Salmo 146, tá? Então nessa relação que nós estamos colocando, pode ler, Bina, por favor, Salmo 146, o versículo 6. Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há e mantém para sempre. Ok, então olha só. Obrigado. Então olha, o fio condutor de toda a Escritura mostra que Deus é Criador, que fez todas as coisas. Então nós cremos nisso. O Deus que é Criador, vamos recitar de cor salteado, a gente já aprendeu desde a escola dominical, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é Criador, da mesma forma que Deus é Redentor, da mesma forma, agora voltando à rodada, já que todo mundo... Não, o Milton, você já leu, Milton? Não. Qual que é o texto que eu passei para o irmão? Não passou não. Passei agora então, Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21. Então, as três colunas, Deus Criador, Deus Redentor e Deus Julgador. Ele há de executar o seu juízo final. O texto a gente vai ver aqui, Apocalipse. Filipenses 3, verso 21. 3:21. Isso. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ok. Então Deus vai subordinar a si todas as coisas. Paulo completando com o mesmo Paulo, mas escrevendo em Coríntios, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Tá? Esse inimigo será vencido em nós, porque em Cristo ele já foi vencido. Tanto que Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu poder de matar? Né? Com Cristo, né, foi dominado, foi extinto. Uma segunda pergunta para a gente ir afunilando para a nossa conclusão: quando iremos para o céu? Outra pergunta difícil, né? Quando é que nós vamos para o céu? Tá? Então há duas perspectivas de resposta, né?
A primeira delas, a gente diz assim, né? Bom, um crente quando morre, a gente usa isso, inclusive na semana passada foi dito, porque é comum a gente usar isso, e não é errado porque tem base bíblica para isso, tá? O que ocorre é que dificulta a resposta, porque há também base bíblica para uma outra perspectiva, tá? Por exemplo, pode abrir aí, Alberto, por favor. Lucas 23, verso 43, um texto muitíssimo conhecido. Lucas 23, quem estiver acompanhando de casa, é o texto para ser comparado, né? Então, quando nós morremos, nós já vamos direto para o céu ou nós aguardamos a ressurreição final, né? Então, o primeiro texto, Lucas 23, 43, por favor. Diz assim: Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ok, bom, é o famoso texto, né, no dia da crucificação de Jesus, a sexta-feira, né, foi crucificado ao lado de dois malfeitores, né, um desafia Jesus, não porque se arrependeu dos pecados, mas porque queria, na verdade, que Jesus o tirasse dali, mostrando que Jesus é Deus mesmo, tirando a todos dali, inclusive os dois malfeitores, e para aquele primeiro, ele sairia dali para voltar a ser o que ele sempre foi, né? Uma vida marcada pela natureza pecaminosa. O outro, todo mundo sabe que ele vê a Jesus, ele reconhece a sua condição de pecador, e nós estamos aqui porque nós merecemos. Então já ali há uma clara e lúcida, né, concepção de um arrependimento, né? Ele fala: este é justo, nós estamos aqui por merecimento. E aí vem, né, o que é o beabá da evangelização, né? Ele fala: tem de misericórdia de mim, Senhor. Então é a clara concepção bíblica e até teológica, né, de um estado que a gente chama de conversão, de mudança, né, de arrependimento, metanoia, né? E aí Jesus pronuncia essa frase histórica, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que quer dizer esse hoje mesmo? Então, quando a gente morre, no dia que a gente morre, hoje, morreu hoje, né? Um crente morreu hoje, já que ele ali se arrependeu, vai para o céu? Bom, se a gente tem essa primeira mensagem como, de fato, uma mensagem que vai fundamentar a nossa resposta, sim, nós morremos e vamos estar com Cristo, porque nós morremos no Senhor. O corpo, Eclesiastes 12:7, o nosso corpo, que é matéria, né, volta para o pó, será destruído, né, e a nossa alma está com Cristo, né? Só que, optando por essa primeira resposta, a gente gera outras dificuldades, porque a Bíblia diz com tanta clareza que nós também, no último dia, no dia do juízo, nós também teremos o nosso corpo ressuscitado, porque a nossa ressurreição, Bina, será semelhante à ressurreição de Jesus, portanto, a ressurreição do corpo. Ah, mas então que história é essa? Nossa alma está no céu, e aí depois, porque a gente já foi com Cristo, e aí depois, no dia do juízo, o nosso corpo, então como se fossem, né, coisas separadas. Então gera uma outra questão que fica pendente, nós não temos resposta para ela, né? Então nós, mais que pastoralmente, para alimentar a esperança e a fé, e o Espírito Santo consolar, confortar os enlutados, nós, pelo testemunho daquela pessoa em Cristo, que morreu, né, a gente diz: olha, está com Cristo, e nós não temos dúvida disso. Então, Vera, o estar com Cristo, sempre pronunciado num culto fúnebre, quando morre um crente, ou diante de um crente que, né, ou diante de uma pessoa que morreu sendo crente, o seu testemunho, tá? Então, biblicamente, Marcos, nos dá aquela garantia de que morreu com o Senhor, né, há de se cumprir a promessa de Deus, né? Ele está com o Senhor. Então, o que nós não temos resposta clara é como é esse hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, dá-se também a entender que esse hoje mesmo estará comigo no paraíso, ou seja, que depois que você morrer, você não peca mais. Então, como nós morremos no Senhor, nós estamos no paraíso. Estamos no paraíso. É como você
tendo aí, brincando, né? Você tem o seu celular, você tem um plano de internet lá na sua casa, né? Você tem Wi-Fi, né? Só que você não tem um plano no celular, você só tem Wi-Fi. Bem-vindo, né? Você sai de casa, né? Vai até o portão, né, lá. Aí daqui a pouco vai diminuindo o sinal, daqui a pouco, pronto, você está sem internet. Quando você chega em casa, ou seja, você já está automaticamente habilitado para pegar a sua internet, porque a senha está gravada ali. Então, mal comparando, é o seguinte, né? Nós morremos, nós não pecamos mais, então aquilo não será alterado, aquele veredito não será alterado, porque depois de morto, aliás, o salmista fala, né? Porventura adorarão-te, ó Senhor, aqueles que descem a cova? Pergunta o salmista, né? Aqueles que vão para o Sheol, ou seja, o Sheol é onde se depositam os mortos, é o cemitério, né? Há alguma condição da gente acreditar que um morto peca ou um morto faça alguma bondade? Tem religião que acha que sim, a nossa não. Tá? Então a ideia de hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a ideia é o seguinte: olha, a senha já está gravada em você, você vai ser sepultado, você vai ser destruído, vai virar pó, mas no dia do juízo estarás comigo no paraíso. Por quê? Há inclusive a ideia de eternidade, a ideia de não tempo cronológico. O que é isso, pastor? Para Deus, Pedro vai dizer isso, né? Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Uma linguagem figurada para dizer o seguinte: olha, o tempo de Deus não é o tempo cronos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 1 ano, 10, 5, né? A idade da Bina aí, 49 anos, ô Bia, pega a benção, né? Não, esse é o tempo cronos. O tempo que a gente atribui a Deus, a cultura grega usou a expressão muito própria, né? Usou a expressão kairos, né? Então o que é o kairos? Kairos é o tempo divino, ou seja, um tempo que você não tem o controle dele, né? O que quer dizer isso? Né? Que na eternidade não passa segunda, terça, quarta, não, na eternidade é o que? É o tempo divino. Então morrer no Senhor é o que? É estar habilitado, Alberto, para a ressurreição final. Então, estar no paraíso, a gente fala, está nos braços do Pai. Então, você pode usar a linguagem figurada, né? Mas, de alguma forma, nós não temos uma evidência da Escritura Sagrada para dizer, não, olha, está vendo aqui toda a evidência bíblica, olha, está vendo, olha, aconteceu, tá, mas é parábola. Não, parábola. Então, são sinais de como é essa vida na glória do Pai. Próximo texto. 1 Coríntios, Paulo fala sobre o mesmo tema. Então a segunda opção, né? Morre, já vai estar hoje com Cristo? Sim e não. Essa de Paulo, 1 Coríntios 15, vamos terminar já nossos últimos 2 ou 3 textos aqui que a gente vai ler, tá? Falta ainda 5 minutos, dá tempo. 1 Coríntios 15, Marcos, sua vez, por favor. Leia, por favor, o 51 e o 52. 1 Coríntios 15, 51. Quem está em casa é só ler o texto, ou pelo menos conferir, né? 1 Coríntios 15, 51 e o 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pronto, aí poderíamos ir longe nisso, né? Mas o que eu quero usar aqui é a expressão que ele fala no verso 51, né? Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos. Então ele usa aqui a linguagem da morte, a linguagem do sono. Porque caso a gente não tenha um infarto, ou um infarto fulminante enquanto dormimos, porque é possível, tá? Então, se não ocorrer um infarto fulminante enquanto nós estamos dormindo, significa que nós dormimos,
E em algum tempo a gente vai acordar, certo? Quem dorme, acorda, né? Por mais tempo que a Vera queira ali, eu dormi 10 horas, né? 12, tá? Bastante, 14, tá, mas de 16 não vai passar, né, Marcos? Senão, pô, mas pera lá, mulher, você só dorme, né? Então, percebe? É uma linguagem figurada para dizer. Paulo usa outra linguagem, não mais, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu, você já vai estar com Cristo. Em Filipenses ele até fala: me é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Mas se porventura tiver que continuar a dizer, também é bom, porque estando aqui eu vou servir o Senhor. Mas ele fala, incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Mas o estar com Cristo é semelhante a hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não tem a ideia de tempo, é agora. Então, sexta-feira retrasada, não, passada, né? Deus chama o nosso irmão, querido irmão, bronzado. Então ele já está o que? Há 5 dias no céu, né? Gente, não tem a ver com o tempo cronológico. O tempo cronológico, de sexta até aqui, é o nosso. Para Deus é um tempo que Paulo chama de mistério. Então, uma linguagem figurada. No Senhor nós dormimos. Nós estamos esperando o dia do juízo. Que se dizem, pastor, que é no seio de Abraão. Sim, nós estamos guardados, porque a ideia de seio é a ideia do quê? De cuidado, né? Porque seio não são as mamas, né? Seio é o espaço entre uma e outra, assim, que é onde você, a mãe no caso, conforta, a mãe protege. Então essa é a ideia de seio de Abraão, tá? Então não tem essa ideia que a gente fala, morreu agora, já 5 dias estou no céu, né? Ou morreu, meu pai morreu em 76, já está na glória do pai. Tá, porque não será alterada essa condição, nem para lá e nem para cá. De novo, pela segunda vez, que nos perdoem os católicos romanos que acreditam que pode alterar essa condição no purgatório, ou para lá ou para cá. Nós não. Aqueles que descem a cova não mudam, nem para lá e nem para cá, não tomam decisão, né? E nem mesmo nós que aqui ficamos, não podemos alterar o destino, né? Mudar a senha do Wi-Fi de quem já foi, não tem como mudar a senha do Wi-Fi de quem já foi, não, já está, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, tá? aguardando o juízo final. Estamos aguardando o juízo final, porque a Bíblia de modo amplo fala da ressurreição do corpo, e nós temos uma evidência muito forte da ressurreição do corpo, qual seja? A de Jesus. E Paulo diz, à semelhança dele nós ressuscitaremos. E por que, Alberto, faz sentido a ressurreição do corpo? Além da evidência de Jesus, a proposta do começo ao fim da Escritura é que nós vamos experimentar de novo aquela semelhança da vida harmoniosa do Éden. Sem corpo a gente não vive aquilo. Mas a Bíblia fala que não se casa nem se dá em casamento. Também fala. Então nós não saberemos como será a configuração desta vida gloriosa, né? Mas que fala fartamente de restaurar coisas, né? Isaías fala figuradamente, por exemplo, que o leão vai comer com o cordeiro, ou seja, um carneiro, ou seja, que o leão ele pega, se deixar até o hipopótamo, a girafa, da girafa ele só quando está muito, só quando está nas últimas, mas ou seja, naquela que simboliza o conflito, né? O leão que vai pegar a presa para matar a sua fome. Então a ideia que Isaías 65 coloca, ou seja, quando depois do juízo final, essa relação de conflito não mais existirá, mas corporal, se haverá animais, se haverá jardim, eu não tenho nenhum problema em acreditar nisso, nenhum problema, desde que não seja, e a Bíblia fala que isso não vai haver mesmo, né? Desde que não tenha a mão do ser humano com liberdade para escolher diferente de Deus, então de fato nós poderemos viver tudo aquilo que é uma experiência semelhante vivida, né, por Adão e Eva no paraíso. Fala. Pastor, é uma dúvida, tá? Quem está no seio, nós vamos morrer, nós vamos para o seio de Abraão aguardar o juízo final. Há risco de quem está no seio de Abraão, no dia do juízo final, não entrar? Parabéns pela pergunta, né? Parabéns pela pergunta. Nota 10, que é o nosso próximo texto aqui, para a gente responder essa pergunta. Tá aqui mesmo, você leu meu pensamento, está aqui na partezinha final. Como será o inferno? Ou como se vai para o inferno? Né? Não é ouvindo a música do Roberto Carlos, não, né?
me perdoa só um pouquinho, aquela ideia que o senhor falou, então, de que nós não nos daremos em casamento enquanto quando estivermos lá. Então, me remete também àquela ideia de que, se eu estiver errado, o senhor me corrija, de que não teremos mais memórias do passado, aliás, memórias enquanto estivermos aqui, quando estivermos lá. Não teremos as nossas memórias daqui. É real? Pergunta difícil essa. Né? Tem um teólogo alemão, Jürgen Moltmann, né, diz que ele coloca lá uns argumentos que eu acho interessante, né, e acaba dizendo que sim, nós teremos memória. E com base nisso vem daquela tradição de que nós reconheceremos uns aos outros, né, no céu. Né? São mais especulações do que propriamente evidências fartas da Escritura Sagrada. Porque a gente fica brincando, mas é sério, né? Então imagina, né? O cara ficou viúvo, casou de novo, aí vai para o céu, ela encontra a Maria e a Antônia. Com quem que ele vai ficar? Então, aí aquela ideia, já foi perguntado isso para Jesus, olha, no céu não se casa nem se dá em casamento. Ou seja, então as relações, as configurações que vocês têm na terra não serão as mesmas que serão no céu, né? Então eu acho que gente, por isso que a Laodiceia é o texto que eu pedi. Eu tendo a pensar muito mais na experiência que Pedro e Tiago têm com Jesus no Monte da Transfiguração, é que ficar extasiado com a glória, né? Então assim, eu acho que nessa glória de Deus, e o reverendo Hernandes Dias Lopes fala bastante disso numa das pregações dele, assim, que a glória de Deus é uma coisa tão indizível, Alberto, mas tão indizível, que a gente não vai ficar perdendo tempo com memórias que nós tivemos num tempo de sofrimento. Então o que eu vou fazer no céu? Ficar tocando harpa. Não é isso não. Você vai desfrutar da glória de Deus. É o que ele fala naquela mensagem que eu gosto muito, Hernandes Dias Lopes, né? Mas quanto tempo? Sim, para a eternidade. Mas vou cansar? Não se cansa, não se fatigam. Então não é essa relação que a gente tem na natureza humana, porque essa natureza é manchada pelo conflito, pelo pecado. Então a glória de Deus é o indizível, é o extraordinário, é o inimaginável. Aliás, os Estados Unidos têm bastante experiências, né, com essa espécie de trauma, né, que eles falam da vida, da espécie de morte e que volta à vida, né? Tem centenas de relatos científicos que colocam, muitos psiquiatras gostam desse tema nos Estados Unidos, né? E alguma coisa vai chegando no Brasil, a gente, né, tem contato com isso, né? Aquela experiência de pós-morte. Pessoas que contam, e há uma similaridade, né? Que é um mundo de fato paradisíaco. Então, Alberto, eu penso que isso não é uma resposta objetiva, porque não tem, é especulativa, simbólica. Eu penso que a glória de Deus, né, vai dissipar de forma absoluta a nossa memória na terra. Que a nossa memória na terra, Milton, é manchada pelo pecado, pela ganância, pelas conquistas, pelas frustrações, né? Isso será apagado. Sim, eu também concordo. Né? Então eu vou nessa direção aí de que... Pastor, né? só mais uma pergunta, desculpa os irmãos. Tá? Pode ir lá. Mas assim, existe um texto que fala que Deus, lá no Jardim do Éden, ele visitava Adão e Eva... Na viração do dia. Na viração do dia. Sim. Gente, então olha que incrível isso, né? Às vezes, como o pastor falou, nós estaremos, mas será que nós vamos tocar? Não? Gente, olha que gostoso isso, né? Só pelo fato de ter um papaizinho cuidando da gente, né? Voltar aquela ideia. A gente se encanta com isso porque tem muita evidência bíblica, né? Por exemplo, quando Moisés sobe no monte, Êxodo, né, 31, 29, ele sobe no monte e Deus se manifesta de tal modo para ele que ele desce cheio da glória de Deus sem perceber. Eu penso assim, ele desce extasiado. Quando ele chega na base, ou seja, na tenda junto com as tribos, as pessoas quando olham para ele, elas é quem percebem que ele está com as vestes e o rosto transplandecendo, ou resplandecendo, como diz o texto lá, né? Na sarça ardente, né? Êxodo 3, o mesmo mistério, ou seja, então a glória ela é encantadora, né? Desculpa a expressão mal comparada, né? É como aquela magia que você fala, como é que pode? Faz de novo, aí o cara vai, aí você fica, não é possível, né? Então aquela coisa assim que ela tira você do seu racional, né? Ora pois, tente imaginar, Lau, o Saulo, tudo que ele representou antes daquele famoso capítulo 9 de Atos, quando ele tem um encontro
né, aterrador com Cristo. Gente, ele perseguia a igreja, ele era duro, né? Andou com assassinos de Estevão. Ele estava indo para Damasco exatamente para perseguir a religião que ele chamava de heresia, a religião que estava nascendo, que ela, o quê? Ela era uma aberração se comparada à tradição judaica, né? Você imagina em termos de memória, né? Então aquilo tudo é apagado num encontro glorioso com Cristo. O cara sai dali o que? Totalmente transformado. Aliás, mais tarde ele vai escrever que quando ele lembra do velho homem, ele sente vergonha. Não é possível que eu fui isso. Então percebe? Então eu tenho para mim que há uma relação de absoluta inutilização da nossa memória, porque essa memória é o tempo da memória, tempo da memória que nós construímos numa relação de sofrimento e pecado, de queda, né? Eu creio, claro, com farta evidência bíblica, que seremos nós mesmos nesse corpo, cada um com o seu corpo, né? Mas ocupados eternamente com a glória de Deus, né? Atos 24:15, sobre a questão da ressurreição final e sobre, né, o céu. Aliás, a ideia do juízo e da condenação, né? Vamos achar todo mundo? Atos 24:15. Até porque se ele vai ter a memória, então ele está lá em cima já com a memória. E fica lá vendo nós aquilo que ele está passando aqui, né? Não. Não, se for a memória lá para tá, você está colocando lá, sim. Se for, aí eu fico pensando, né? Se o meu pai lá ficar vendo eu aqui, que sofri, que tive um câncer e tudo, então não. Não é. E aí, assim, com todo respeito, sim, e com todo respeito ao espiritismo, sobretudo o kardecista, né, que é um espiritismo intelectual, né, com todo respeito àquela religião que não é a nossa, né, eles colocam nessa relação dos espíritos dos mortos o que o Novo Testamento chama de o quê? Da função do Espírito Santo. Se eu entender que eu sou auxiliado, eu posso ser auxiliado por um espírito de alguém que já morreu, né, eu inutilizo a função do Espírito Santo. Exatamente. Porque quem consola, afinal de contas, né, é muito comum aquela ideia, né, a pessoa perdeu o ente querido e não superou a perda, Marcos. Não superou. Um trauma, né, um luto estendido. E aí o Espiritismo, numa das suas vertentes, a pessoa vai ao centro, faz ali a experiência de inserção, desce o espírito sobre o médium, e aí o médium vai fazer com que aquele espírito que ele recebe, vai fazer a intercessão entre aquela pessoa, né, e a alma daquele que já morreu. Então por isso que é chamado de espiritismo, ou seja, são os espíritos dos que já morreram, o Luiz André, o André Luiz, eu não sei mais o que e tudo mais, né? O Dr. Flitz, ou seja, aqueles espíritos que eles chamam de espíritos, né, bastante iluminados, que servem como se fossem, né, intercessores por aqueles que estão vivos, além da reencarnação que eles colocam, né? Na tradição cristã é o que? É o Espírito Santo quem conforta, quem consola, quem perdoa, quem auxilia, tanto que a palavra é parácletos, traduzida ou por consolador ou por advogado. 1 João, advogado. João 14, João 16, consolador. Tá? Então nós não buscamos consolo, conforto ou resposta nos espíritos de pessoas que já morreram. Não, nós buscamos no Espírito Santo, que aliás ele habita em nós. É nele que nós sempre recorremos. Percebe? Então, gente, ainda que a gente respeita, né? Mas para nós fica claro, né, que eles não têm sentido. Então, o pai morreu, o corpo apodreceu, Eclesiastes 12:7, virou pó, e está, para usar Paulo, dormindo no Senhor. Está dormindo no Senhor, ou seja, ele será despertado. Quando? No dia do juízo. Então, ressuscitará o seu corpo, e aí sim ele na glória do Pai. Mas não vai ter aquela, menina, você chegou, não.
Nós não temos esse tipo de relato que nos dê segurança de que, isso é muito comum as pessoas perguntarem, a gente vai reconhecer os parentes no céu, mas não vai, gente, não vai. Nós não vamos perder tempo com o parente no céu. No céu a gente vai estar usufruindo da glória de Deus, né? Bom, então Atos 24:15, quando Paulo então vai dizer, né? Lucas, né? Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição, tanto de justos quanto que de injustos. Então é importante dizer isso, é o beabá também da teologia ou da doutrina do juízo final. Não só os crentes vão ressuscitar, mas todos ressuscitarão, inclusive os pecadores, os injustos. Estes em Cristo, para receber, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o Rei de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. E os outros, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E aí fala Jesus, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, a ideia de choro e ranger de dentes, está perdido, não pode mais ser alterado, nem para o bem, nem para o mal. Então isso enquanto estamos aqui. No dia do juízo, terminou, né? Como será o inferno? Não me pergunte isso não, porque eu não sei, aliás, não quero nem saber, não vou estar lá, né? Mas eu entendo, numa linguagem figurada, assim, né? Esses corpos, da mesma forma que nós teremos corpos glorificados, então dá a ideia de um corpo que não se limita à carne, ou seja, não tem batimento cardíaco, então vamos pensar um corpo angelical, né? Na escritura fala, nos evangelhos, que Jesus de repente aparece numa sala, né? Sei lá, como é que é isso? Então aparece, a palavra grega aparecer é ofte. Ofte é o oftalmo, quando você vai lá para aumentar a lente, o grau do óculos. Então ofte é aparecer, é perceber. Então ele aparece ali ressurreto. Alguém duvida, apalpa, depois não, desaparece. Então aquela ideia de que, é um corpo, mas não é esse, é glorificado. Então, comparando a isso, aos injustos que foram condenados, também é um corpo não glorificado, mas um corpo espiritual, distante, que Paulo fala em Colossenses, que vai estar nesse mundo inferior da terra. Então, para mim, inferno é a ausência de Deus, tá? Também num corpo espiritual, que os espíritas e as religiões, africanas também, com todo respeito, mas até porque elas exploram bastante essa área, não vou dizer nem que é bem nem que é mal, estou dizendo que elas exploram bastante, né? Os espíritas também, então trabalha essa ideia dos espíritos mortos. Então a ideia de que, esse espírito ou esses espíritos dos mortos são esses corpos espirituais, portanto não mais esse corpo corruptível, mas que estão aí nessas regiões inferiores da terra, ou seja, estão aí no mundo que Paulo fala de um mundo celestial, não da glória de Deus, mas um mundo espiritual. Então para mim o inferno é isso, né? E no juízo, ou seja, não vai estar mais na glória do Pai, sem chance, tá? Outro texto, e é o último, ainda que nosso tempo já avançou bastante, 15 minutos. Vamos, João 5, e aí eu termino aqui. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. É mais do mesmo, viu? Do há pouco que nós lemos de Atos 24. João 5, 28, 29. Não fiquem, encontraram João 5, 28? Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Olha como ele vai completar agora. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, olha que coisa linda, para a ressurreição. Então, gente, não há dúvida de que todos ressuscitarão, crentes e não crentes, justos e injustos, né? Só que os justos, ou aqueles que foram justificados em Cristo, para herdar a glória do Pai, né? E os que não, para não herdar essa glória, portanto, estarão privados, né? Vamos terminar com a parábola? Quem está aí não vem para cá, quem está aqui não vai para lá, tá?
ufa, em 1h15 eu consegui fazer esse resumão do que é a doutrina da escatologia na tradição reformada, né? Então, não tem aquela ampla gama de medo que eles colocam. Olha, toma cuidado, a gente respeita isso. Aqueles filmes norte-americanos, né, deixados para trás, explora bastante isso, né? Então você acaba conquistando a fidelidade do crente na igreja ou na fé por medo, né? Não, Deus não nos conquista por medo, Ele nos conquista por graça, é em Cristo, e se isso ativa a sua fé no coração, é suficiente, porque é por meio dela mesmo que você vai receber a senha do Wi-Fi para ter acesso no dia lá, né, na glória do Pai. Amém? Vamos terminar orando? Só lembrando, gente, inclusive o Alberto, né? Hoje foi a nossa última quarta-feira. A partir da semana que vem a gente não terá mais as quartas-feiras, uma vez por mês, nosso culto ao redor da mesa. Pode até ser, né, Marcos, de estudo bíblico, a gente pode pensar nisso, porque a gente vai fazer vários modelos, né? Mas não mais na quarta-feira, porque semana que vem eu vou tomar posse no serviço público e vou trabalhar, né, também todas as noites durante a semana, tá? Vamos orar. Damos-te graças, Senhor, por esse tempo precioso que passamos na Tua presença, buscando, ó Pai, entendimento na Tua santa palavra. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria do Teu Santo Espírito, para que possamos perseverar na fé até o último dia. Porque cremos, ó Pai, em Cristo, que já nos alcançou, que o nosso nome está anotado no livro da vida e de lá ninguém poderá apagá-lo. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A vocês que estão em casa, Deus também os abençoe. Em nome de Jesus, obrigado pela companhia.